Pergunta: o que significa Jesus ser o Filho de Deus? Jesus não é Filho de Deus no sentido como concebemos um pai e um filho. Deus não se casou e teve um filho. Jesus é Filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Jesus é Filho de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35 declara: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. No tempo em que foi escrita a Bíblia, a expressão Filho do Homem era usada para descrever um ser humano. O Filho do Homem é um homem. Durante seu julgamento perante os líderes judeus, o sumo sacerdote ordenou a Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 63. Jesus respondeu: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64. Os líderes judeus responderam acusando Jesus de blasfêmia. Mateus capítulo 26, versículos 65 e 66. Mais tarde, perante Pôncio Pilatos, responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. João capítulo 19, versículo 7. Porque o fato de se afirmar como filho de Deus seria considerado blasfêmia e digno de uma sentença de morte. Os líderes judeus entenderam exatamente o que Jesus quis dizer com a expressão Filho de Deus. Ser filho de Deus é ser da mesma natureza de Deus. O Filho de Deus é de Deus. A afirmação em ser da mesma natureza de Deus, e de fato ser Deus, era blasfêmia para os líderes judeus. Então exigiram a morte de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 expressa isto muito claramente: o qual o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Podemos encontrar um outro exemplo em João capítulo 17, versículo 12, onde Judas é descrito como filho da perdição. João capítulo 6, versículo 71, nos diz que Judas era filho de Simão. O que João capítulo 17, versículo 12, quer dizer quando descreve Judas como filho da perdição? A palavra perdição significa destruição, ruína, fraqueza. Judas não era literalmente filho da ruína, destruição e fraqueza, mas estas eram coisas que identificaram a vida de Judas. Judas era uma manifestação da perdição. Neste mesmo aspecto, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Deus. Jesus é Deus manifestado. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.